Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês já imaginaram um advogado que representa militares das Forças Armadas, experiente em questões ligadas ao direito militar, ali, se pronunciando no plenário do Supremo Tribunal Federal, ali na frente dos ministros, na frente da grande mídia, na frente da nata da justiça brasileira, colocando as questões relacionadas ao que aconteceu durante a tramitação da reestruturação das carreiras dos militares, apresentando ali provas de que, de fato, as Forças Armadas influíram, sem poder fazer isso, no andamento do projeto de lei, mostrando que um deputado federal admitiu que foi escolhido pelos próprios comandantes. Clara intromissão do Executivo no Judiciário. Vai ser muito interessante. Isso está para acontecer. Eu fiz um bate-papo rápido com o advogado Cláudio Lima, aí, vitorioso em inúmeras questões relacionadas a militares, e Wagner Coelho, né, apontado aqui como grande influenciador no Rio de Janeiro aí nas questões relacionadas aos militares das Forças Armadas. Fique com a gente, é um bate-papo rápido, não chega a 10 minutos, mas é muito legal e nos dá uma visão bem clara do que pode acontecer nos próximos dias. As mãos e contando Não, vai chegar, já foi sancionado. Seria bom o Forças Armadas ir para o regime geral da Previdência. Quando eu fui escolhido pelas Forças Armadas, as três forças, para ser o relator desse projeto, quando eu fui escolhido pelas Forças Armadas, as três forças, para ser o relator desse projeto. Gente, nós estamos aqui juntos, né, para discutir, né, para conversar um pouco sobre o assunto da semana, né, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PDT. Muitos membros da família militar, sobretudo pensionistas e militares da reserva, aí ficaram bastante interessados por esse tema. E, na verdade, nós sabemos que a ADI tem foco principal nos militares temporários. Né? Eu estou aqui justamente com dois pontos de vista diferentes, né, para participar dessa discussão, que é o doutor Cláudio Lino, que vai falar sobre o âmbito jurídico, né, sobre o prisma jurídico dessas questões, e o suboficial Wagner, né, que tem sido uma das pessoas mais mencionadas aí nos últimos meses, né, como representante já nato da família militar. Eu fiz uma pesquisa nas redes sociais de militares e, de fato, o Wagner, né, é um dos que tem mais seguidores aqui, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente teria que peneirar, de alguma forma, aquele que representa mais. E ele é apontado pelas redes sociais já como um dos principais representantes, né? Como a voz da família militar. É claro que, conversando com ele, ele não se coloca como o tal, né? Mas eu fiz uma pesquisa, eu tive que fazer isso e tivemos que peneirar de alguma forma. Eu não poderia aqui fazer uma live e colocar 50 pessoas, cada um falando 10 minutos, a gente ia passar horas, né? Então, a gente tem que selecionar de alguma forma. Então, vamos começar. Doutor Cláudio Lino, essa ADI tem causado, na palavra de alguns aí, um frenesi, né? E, observando ela, foi proposta pelo doutor Valber de Moura Agra, que é um constitucionalista muito famoso. Verificando lá no Supremo Tribunal Federal, a gente vê que tem mais de 20 ações diretas de inconstitucionalidade, além de arguições, de mandatos de segurança e outras coisas. Ele é autor também de vários livros. Eu consegui peneirar pelo menos 15 livros da autoria dele, né? E vi que o senhor fez uma solicitação de ingressar como amicus curiae nesse processo, né? De fato, nós cremos, ali lendo o próprio texto do Dr. Valber, que ele não tem familiaridade com os assuntos militares, porém tem familiaridade com as questões constitucionais, com as questões legais. Ele fez o processo com base naquilo que ele conhece da Constituição Federal e das próprias ADIs que ele propôs. O senhor acredita, de fato, que pode contribuir, que, mais do que isso, que deve contribuir para o sucesso dessa ação? Sim, primeiramente eu devo dizer, agradecer o convite, né? Um assunto tão importante da qual nós estamos falando. Indo direto ao ponto, referente à exordial, muito bem feita, por sinal. Esse advogado, ele é professor, eu conheço ele de nome, pelos livros editados, né? Realmente a peça foi bem feita no sentido de arguir a inconstitucionalidade da lei. Tem algumas coisas que eu não concordo, né? A ideia nossa de entrar com amigos escuros no sentido de poder aprimorar e dar subsídios ao Poder Judiciário para que não haja divergências. E aqui nessa exordial ele fala da receptividade da Lei 1880, que é do Estatuto, né, como lei complementar. Ele faz o arrazoar na parte técnica, eu não vou entrar nesse mérito, né, por questão de ética. Agora, nós entendemos, o Instituto Brasileiro de Análise
de legislação militar entende que na parte jurídica do direito militar a gente pode ajudar nesses sentidos. Eu percebi que, eu li a exordial, né, eu li a ação que ele apresentou e percebi que ele se focou nos militares temporários. E quando eu li... Me ouviu agora? Somente os temporários ele pede a inconstitucionalidade de toda a lei, com as razões jurídicas na parte processual, e no sentido do assunto específico, ele foca somente no artigo 106 e no artigo 109, que é justamente referente ao pessoal temporário. Essa foi a minha preocupação. Né? Então, ele pede para declarar a inconstitucionalidade de toda a lei e foca somente no pessoal temporário. Eu percebi que o senhor fez uma colocação ali que enfia, né? Eu vou usar essa palavra assim, enfia praticamente todos os militares prejudicados, porque, levando em consideração que ele pede praticamente o cancelamento da Lei 13.954, né? Isso é algo muito grande, né? E o senhor colocou aqui, ó, envolve diretamente militares da ativa, reserva, reformados, pensionistas e suas respectivas famílias. Ou seja, o senhor quis, de fato, mostrar ali para o Supremo Tribunal Federal que aquilo ali não alcança somente os militares temporários, não é isso? Justamente isso. Por isso é a minha preocupação de que eu defendo que haja uma inconstitucionalidade de alguns artigos, né? Que haja modificações. Agora, não defendo que haja a retirada da lei, que haja a declaração da inconstitucionalidade de toda a lei. Porque aí isso aí vai prejudicar militares da ativa, militares da reserva, pensionistas e respectivas famílias. Entendo que tem que ser pontuado alguns assuntos, por isso a ideia do IBALM entrar nessa discussão, para que a gente possa colocar no Poder Judiciário os pontos que nós achamos que podem ser melhorados ou modificados. Essa é a ideia nossa e a preocupação de ajudar o Poder Judiciário e até mesmo a outra parte que entrou com a ação, o partido político, para que a gente possa entrar no consenso. Essa é a ideia. Nós temos aqui, como eu disse, um representante da família militar, né? Um dos que acompanhou essa questão desde o começo, né? Desde março de 2019, né? E Wagner, houve uma certa movimentação. Eu, por exemplo, eu sou uma testemunha disso, que de ontem para hoje nós tivemos mais de 40 mil acessos no artigo que fala dessa ação direta de inconstitucionalidade. E apareceram vários autores, né? Parece que mais de 20, 30 pessoas ajudaram a confeccionar essa ação direta de inconstitucionalidade. E, de fato, Wagner, qual é a temperatura das redes no que diz respeito a essas ações aí? Prazer ter recebido o seu convite, Robson. Rever o amigo Cláudio Lino aí. Tempão que a gente não se vê, está me devendo a visita no Rio de Janeiro. Mas, esse foi um tema que ele causou realmente, como você falou ali, um certo frenesi, né, na família militar. A gente tem acompanhado nas redes sociais realmente, muita gente preocupada com aquilo ali. Quando eu vi, seguindo a leitura do Dr. Cláudio Lino, me causou uma certa preocupação quando fizeram um texto e largaram nesse texto ali, só falando sobre a ADI. E essa ADI ela ia trazer a solução para a Lei 13.954. Então, quando nós começamos a observar aquilo ali, essa ADI ela fala a todo momento ali sobre suas temporários, né? Ela vem do início até o final. Quando eu fiz até uma crítica, em relação mas assim, aos efeitos que ela poderia causar. Causa um certo receio na família militar, porque tudo isso aí a gente sabe que vai ter que ter um assessoramento jurídico de primeira linha, porque nós sabemos que o nosso judiciário está corrompido. Isso não é dúvida para ninguém, né? Está aparelhado. Não vou nem dizer corrompido, vou mudar aí. Aparelhado. Nós temos ali desembargadores, juízes participando de almoços, ganhando medalha, e tudo isso aí traz uma certa preocupação para a gente. Como você falou, a gente vem acompanhando isso, não é de hoje. A gente vem lutando contra essa lei, não é de hoje. A gente vem sofrendo represálias, não é de hoje. E a gente vai continuar firme e forte para que a gente consiga obter êxito. E faço, das palavras do Dr. Cláudio Lino, eu apoio, sim, o ingresso dele junto a esse instituto, né, que a gente possa levar isso em frente. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela, porque, por exemplo, eu participo de um grupo de pensionistas que me colocaram lá. Cara, a gente fica naquela preocupação de não frustrar essas pessoas. Tem pessoas apostando todas as fichas. Depois veio aquele papo do consignado, lembram disso? Consignado, a solução é prorrogar por 6 meses o consignado. Gente, isso não resolve. Isso não resolve. Essas soluções caseiras não resolvem, não adianta. Então, a minha opinião é essa, não sou polêmico, eu gosto de fazer o seguinte, foi o que eu falei para uma pensionista esses dias, eu gosto de pisar num local sólido, eu não gosto de ficar prometendo coisas que eu não vá poder cumprir no futuro. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Doutor Cláudio Lino, o senhor comentou comigo que poderia, de fato, aceitar sugestões de outros advogados, de unir o pessoal para bater um papo, conversar sobre essas ADIs, né, e encontrar
formas e ferramentas, né, de lutar ali, de debater ali. Então, o senhor acredita que, de fato, vai ser possível fazer uma sustentação oral? Se fizer isso, vai ser inédito, né, vai ser uma demanda da sociedade militar contra as Forças Armadas pela primeira vez ali apresentada no pleno, né, do Supremo Tribunal Federal. Vai ser muito legal. O senhor acredita que é possível que se chegue lá? Então, a gente tem a oportunidade de poder se manifestar na mais alta corte do país, no momento de a gente poder levar o nosso ponto de vista referente ao que ocorreu na lei, isso já é motivo de alegria. Às vezes, eu não entro em situações, em discussões, ou em briga com irmãos, porque acaba pulverizando toda a situação que existe. Nós temos que nos unir, fazer pesquisas, analisar a legislação em si, verificar os pontos importantes, motivo pelo qual, como bem o senhor falou, no sentido de trazer cabeças pensantes, de fazer uma união de advogados que atuam na área do direito militar, para que a gente possa analisar e mostrar o ponto de vista das pensionistas, dos militares que foram prejudicados, tratar sobre os altos estudos. Então, tudo que for pertinente e a gente poder se manifestar em qual seara que seja, isso já é motivo de alegria. Agora, nós sabemos que são as autoridades militares, dentro das suas instituições, que são as autoridades pertinentes a resolver questões das Forças Armadas. Isso é claro, isso aí nós não estamos querendo ferir o princípio da hierarquia, da disciplina. Agora, a gente poder dar a nossa opinião sobre determinada lei dentro de um processo legislativo, isso é legítimo, isso é constitucional e nós temos o direito de poder se manifestar. Porque muitas vezes os que fazem a lei, tanto das normas infralegais, dentro da instituição, ou quando se passa no processo legislativo, não conhecem a realidade exata dos militares subordinados funcionalmente. Então, veja bem, não é militar de baixo patente, são subordinados funcionalmente. Não tem nada a ver com a inteligência ou de comparação de um quadro de graduados com quadro de oficiais. Subordinados funcionalmente têm que ser ouvidos, tá certo? E a gente poder levar esse ponto de vista a gente juntar com os veteranos, juntar com advogados no Brasil e a gente poder discutir e ter ideias para que a gente possa levar às autoridades pertinentes, isso é muito importante e a gente não pode deixar de ter essa situação, juntamente com a representatividade partidária, porque seria também uma maneira de poder levar os pleitos importantes da família militar. Não vai embora ainda não. Eu observei lá que na sua peça o senhor fez uma menção à interferência entre os poderes. Desde a tramitação do processo, o senhor vem perseguindo, né, essa questão. E, salvo engano meu, o senhor apresentou um requerimento à Câmara dos Deputados denunciando que o relator do processo teria sido escolhido pelos comandantes das Forças Armadas. E no dia seguinte ele foi ao plenário e falou que quem, na verdade, tinha escolhido foi o Priante. Né? E o senhor, salvo engano meu, tem perseguido essa questão desde aquele momento e agora colocou isso aí na sua ação, não é mesmo? Naquela época, que foi em 2019, nós apontamos a situação, saiu um artigo na revista Sociedade Militar apontando isso. E, para minha surpresa, eu também coloquei o vídeo, coloquei o artigo e coloquei até uma afirmação do general Vilas Boas, né, que na conversa com o comandante, né, teve o escritor e historiador Celso Castro, em que ele confirma, inclusive eu coloquei a transcrição do livro. Nessa transcrição, ele fala textualmente que no momento de um processo legislativo, ele procurava, como assessor jurídico, fazer um relator, assegurar que o resultado seja favorável. Veja só a importância disso. Nós apontamos isso numa revista especializada de assunto militar e foi confirmado no livro, inclusive até eu adquiri o livro, dizendo que realmente tinha essa preocupação de se fazer um relator para que fosse favorável à ação. E foi justamente o que a gente apontou no passado e justamente foi o que aconteceu. Então, dentro de um processo legislativo, houve uma interferência de um órgão do Poder Executivo fazendo o relator, inclusive com a própria palavra do relator na época, dizendo que foi escolhido pelos comandantes militares. E aqui a gente só faz confirmar o que a gente falou no passado e colocamos na peça para que seja mostrado ao Poder Judiciário que é uma situação muito difícil de poder mostrar os pontos errados para tentar consertar, onde se tem um processo que o relator é escolhido pela própria força. É muito difícil, não é fácil. Eu estou ansioso para ver o senhor fazer essa defesa no plenário, né, e para colocar a minha Câmara, né, em foco no rosto daqueles que estiverem testemunhando essas declarações. A gente já está indo para o final, gente. Não uma brincadeira rápida com vocês, né, mas um bate-rebate aqui rápido com as colocações que alguns leitores
fizeram em situações que vocês participaram, né? Eu vou colocar aqui para o Wagner para ele responder rapidinho, em 2 minutos. Aqui, Wagner, a colocação foi essa aqui, de um anônimo, num texto no qual você participou. Diz assim, ó, primeira vez que eu vi uma categoria ter um político eleito que, na primeira ação no poder, cria um imposto justamente sobre quem os elegeu. Ele criou um desconto de pensão para pensionistas. Eu não vou culpar, assim, esse projeto de lei na época. Eu creio que ele deveria ter sido, sim, analisado pelo presidente da República. Eu cheguei a citar isso na época, para o próprio deputado federal Hélio, né, que a gente não sabe até hoje para que veio, mas é complicado. Essa lei, ela deveria ter sido, como eu falei anteriormente, ela deveria ter sido analisada. E essa questão das pensionistas aí, eu ainda entendo, para mim, eu entendo, o meu entendimento, não sei se é o mesmo do doutor Cláudio Lino, trata-se de realmente uma bitributação, tá? Uma bitributação. Porque eu deixo hoje minha pensão para a esposa vai continuar descontando aquilo ali para deixar para quem? Não tem para quem deixar. Então, é complicado. Nós somos a base, né? Fomos a base do eleitorado dele durante vários anos, e quando chega na primeira oportunidade, a gente sofre com esse descaso aí, por falta da parte de quem está no governo. Estavam todos ansiosos, né? Pelo que eu leio aqui, pelo que eu recebo, estavam todos ansiosos, crentes que algumas situações seriam solucionadas, né? Agora, a pergunta aqui é para o doutor Cláudio Lino, né? Uma colocação, ó. Essa lei tem que cair. Ela é imoral e inconstitucional. Prejudicou os militares que foram para inatividade entre 2001 e 2019, bitributou as pensionistas e deixou sem direito os militares temporários. Tomara que seja tudo derrubado. E aí, doutor? O senhor não quer derrubar tudo, né? Toda vez que a gente fosse manifestar, ainda mais falando uma lei tão importante, a gente tem que ter equilíbrio, né? Eu não vou dizer que a lei tem que ser toda derrubada. É injusto essa situação, é injusto com o pessoal da ativa, é injusto com alguns que estão na reserva. Eu acho que tem que ter ajuste. Houve uma promessa política de que haveria ajustes. Agora nós estamos tendo uma outra oportunidade no Poder Judiciário de tentar mostrar um outro lado da moeda, mas com muito equilíbrio no sentido de apontar. Por isso que é importante ter vários advogados, ter veteranos para que possa levar um estudo correto, com base jurídica, com base econômica, para que a gente possa mostrar a situação do que houve com a Lei 13.954. Outro ponto que eu gostaria de falar também, para aqueles que ficam arrumando treta em termos políticos, até na própria fala desse livro aqui, ele fala que havia um caminho de aproximação dos políticos em si, independente do partido da filiação. Ora, se a alta cúpula procura buscar os seus interesses, independente de partido político, conforme está escrito aqui na transcrição, para que haver briga com aqueles subordinados funcionais referente a partido político? Eu acho que tudo é conversado e nós estamos num país democrático, então, de um lado tem um entendimento, do outro lado tem outro, a gente precisa conversar e os militares subordinados funcionalmente precisam ser ouvidos. É lógico que a decisão, conforme eu já falei, é das autoridades, mas nós precisamos expor o nosso ponto de vista. Por quê? Porque eles não sabem o que acontece para os subordinados, para os pensionistas, para a família militar. E a gente falar da nossa opinião dentro de um país democrático, isso aí demonstra que tentativa de acerto, para que no final, quando haja decisão, pelo menos haja a ouvida ou a oitiva de ambas as partes. Cabe ressaltar aí, Cláudio, que, como você falou, a nossa categoria em si, eles não foram contemplados durante essas reuniões ali. E, como você falou ali, essa questão da ideologia, é sabido que todos aqueles que estavam envolvidos na lei, eles almoçaram com a bancada da esquerda, para poder reforçar a tese da aprovação do PL 1645. Não há dúvida de que quando foi apresentado o projeto de lei ali, buscou-se cooptar todos os partidos políticos. A maior defensora do governo nas reuniões ali naqueles auditórios era a Perpétua Almeida, que é do PCdoB, né? Exatamente. Quando eu publiquei na revista Sociedade Militar que no dia seguinte, no dia de uma audiência, haveria uma reunião, um almoço com o Partido dos Trabalhadores, eu recebi muitas acusações de comunista naquela época, né? De sabotador, etc. e tal. Aí, no outro dia, até no mesmo dia, o Márcio Rodrigues me ligou: Robson, é verdade, vai ter uma reunião. Eu falei assim: eu recebi da secretária do Arlindo Chinaga. Ele: caraca, então não vai ninguém na audiência. E eu falei: é verdade, pode ver. Aí, no outro dia, não tinha nenhum deputado quase lá na audiência, que foi no Senado, e o presidente da audiência comentou e confirmou aquilo que nós tínhamos publicado no dia anterior.